irmãos? Graça e paz a todos, amém? Irmãos, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, assim que a apóstola ela ministrou o arrebatamento na minha vida. Irmãos, na mesma hora, eu já me via dentro da igreja e eu via 5 anjos descendo em 5 cavalos brancos. E eles chegavam aqui na igreja e eu observava, irmãos, o ambiente da casa do Senhor. Eu levantava os meus olhos, irmãos, eu não via o forro da igreja. Eu percebia, irmãos, que os céus estavam abertos. E ali eu fazia a pergunta aos anjos do Senhor, se eles criam no Senhor. Eles confirmaram que sim. E eu perguntava daqueles anjos, por que eu não estava vendo o forro da igreja, mas sim os céus. Irmãos, detalhe, não estava à noite, estava de dia, na minha experiência. E o Senhor falava, você não está vendo mais a noite, mas você está vendo o dia. E eu dizia, por que, Senhor? E o Senhor falava, porque no reino espiritual, os céus estão abertos sobre essa obra. E eu dizia, Senhor, sobre essa obra, a Shalom, o Senhor falava que sim. E o Senhor continuava dizendo, irmãos, aquele anjo, ele diz assim, porque essa obra, ela tem as marcas do meu Pai. E eu dizia, Senhor, que marcas? Aí o Senhor falava, a marca da cruz, né? Do evangelho pesado, o evangelho puro, santo e genuíno do Senhor. E o anjo, irmãos, ele falava isso. Nesse momento, irmãos, que o anjo ele falava isso, eu observava por detrás dos anjos, eu via um homem, irmãos, e ele estava trabalhando em cima de uma mesa. E eu percebia, irmãos, que ele pegava um material branco. A princípio eu não sabia o que era. Ele pegava um produto branco e ele separava em 2 bacias. Ficava uma bacia do lado direito dele e uma bacia do lado esquerdo. E eu dizia para o anjo, que material é esse? Que bacias são essas? E o Senhor falava assim, isso daí é o trigo. E o Senhor falava assim, do lado esquerdo é o trigo, do lado direito é o joio. Irmãos, nesse exato momento, irmãos, aparecia um outro homem, só que em uma visão, como se fosse um reflexo paralelo à visão que eu estava vendo. E ali, irmãos, eu não vou citar o nome, mas a igreja do Senhor sabe o que tem acontecido nos últimos dias, então não é necessário eu citar o nome de ninguém. E eu vi esse determinado irmão nessa visão, e o Senhor falava assim, eis que todo joio será queimado no fogo, e o trigo separado para a colheita. Irmãos, eu via um anjo, ele recebia a mão, ele recebia aquele joio da mão daquele homem que estava trabalhando. Quando ele recebia aquela bacia de joio que estava separado, ele levava em um altar, próximo àquela bancada, e naquele altar, irmãos, tinha uma fogueira, e ele começava a queimar aquele joio. E de repente, irmãos, eu olhei nos olhos daquele homem, um homem simples aparentemente, de cabelos longos, irmãos. E quando eu olhava nos olhos daquele homem, irmãos, que estava trabalhando, separando o joio e o trigo, eu via, irmãos, que os olhos daquele homem pegavam fogo. E nesse momento, irmãos, eu percebia que era o próprio Deus, porque eu já comecei, irmãos, a me tremer diante daquela visão. E de repente aquele homem, ele sai por detrás daquela bancada, daquela mesa, e ele começa a andar sobre a casa do Senhor. E aquele homem, ele fica de costa para mim, mas de frente para o altar. E ele dizia assim, irmãos, ele falava assim, será evidenciado o amor que tem se esfriado no coração de muitos. Aí o Senhor falava assim, eu tenho um recado para toda a minha igreja, seja da cidade de Manaus, seja de outras cidades. O Senhor falava bem assim, um dos últimos sinais que vai se cumprir à minha volta. Eu já não olhava mais à frente daquele homem, mas eu conseguia enxergar, irmãos, todo o corpo detrás das costas daquele homem. E ele dizia assim, será evidenciado o amor que vai se esfriar no coração de muitos. Será evidenciado a iniquidade que vai se multiplicar. E ele continuava dizendo assim, eis que nos últimos dias
o alimento, ele vai ter um reajuste, ele vai ter um aumento em todo o território mundial. E o Senhor falava assim: a fome, ela vai se multiplicar. E nesse momento, irmãos, esse homem, ele dizia assim: muitas doenças ainda vão aparecer. O Senhor falava assim: não se desanimem, continue na persistência, continue orando, continue crendo nesse evangelho genuíno. E eu falava: Senhor, vivemos no evangelho genuíno, como a tua palavra nos exige. E ele falava bem assim: meu filho, ainda é princípio, toda árvore ela é conhecida pelo fruto. E o Senhor falava assim: fale para a minha igreja que eles não podem se enganar. É necessário que eles venham analisar a palavra da árvore. Aí eu dizia: Senhor, qual é a palavra da árvore? O Senhor falava bem assim: eis que naquele grande dia lá no passado, eu passei por um caminho, e aí quando eu passei pelaquele caminho, eu quis comer uma fruta de uma árvore, e eu percebi que aquela árvore ela não tinha fruta. E ali eu percebia que aquele homem, irmãos, ele se referia a uma passagem bíblica que fala lá no Evangelho de Mateus. E aquela árvore ela não tinha aquela fruta. E quando eu fui apanhar uma fruta, não tinha. E o que eu fiz? Eu amaldiçoei. E o Senhor falava bem assim: fale para a minha igreja que eu estou indo na direção desse homem que se levantou contra a minha casa do Senhor. E nesse momento, irmãos, aquele homem ele sai de dentro da igreja e ele começa a passear por algumas ruas que eu não conheço. Eu creio que é o mundo, irmãos. Eu creio que são os países. Irmãos, a veste daquele homem encosta no chão. E quando vai encostando, irmãos, na areia do chão, eu percebia que ia ficando mais seco ainda a areia. E eu percebia, irmãos, que os animais eles iam morrendo. E o Senhor falava assim: ainda vai se multiplicar uma tal fome sobre todas as nações, mas o justo viverá pela fé. Aqueles que são fiéis comigo, eles não passarão fome, porque isso é princípio. O Senhor falava que o alimento, ele vai ter um reajuste, que vai ficar muito caro ainda. O Senhor falava bem assim, que todos os alimentos, irmãos, eles ainda vão ficar mais caros ainda. E o Senhor falava assim: prestai bastante atenção nisso, porque isso é uma das evidências sobre a minha volta. E eu percebia, irmãos, que aquele homem, ele ia passeando sobre os lugares, e ele falava bem assim: irmãos, eis que muitas coisas ainda vão aparecer, coisas boas e coisas ruins. E o Senhor falava bem assim: irmãos, dentro da minha casa estão os meus anjos, e lá nada acontece se não for pela minha permissão. Lá fora estão os demônios. Eu estava compartilhando com a apóstola Janaína, antes de eu voltar do meu arrebatamento, que eu vi um grande demônio, irmãos. E esse demônio, ele tinha um corpo todo queimado, todo cortado, sabe? E nesse momento o Senhor falava bem assim: lá fora eles estão trabalhando. Por isso o meu povo tem que estar aqui dentro, e não tem que estar lá fora. Eles têm que estar focados dentro da obra do Senhor. E nesse momento, irmãos, eu vi aquele demônio muito furioso. E eu percebi, irmãos, que esse mesmo demônio, ele levava aquele homem para o lago de fogo do inferno. E ele começava a torturar aquele homem no inferno. E eu percebia, irmãos, que ali era um sofrimento eterno. E o Senhor falava assim: nada fica oculto diante os olhos do Senhor. E aí, irmãos, para finalizar, o Senhor falava bem assim: fala para minha serva, para os meus servos, que tem guerras que tem níveis baixos, medianos e muitos altos. E há guerras altas que elas se transpõem para o físico. E o Senhor falava bem assim: há dores que a minha serva sente no físico, que às vezes é do físico, é uma doença natural, mas às vezes são doenças espirituais, que a igreja do Senhor, ela sofre o contra-ataque. Mas o Senhor falava que a graça do Senhor estava sobre a vida da serva de Deus, que no caso é a apóstola Janaína. E o Senhor falava bem assim: te alegra, mulher, pois o Senhor é o dono dessa obra. Essa foi a minha experiência, irmão.
A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, amém, amados irmãos. O justo viverá pela fé. Aleluia, a fé em Deus, e eis que Ele vem, Ele não tardará, aleluia, o tempo está passando, né? Os dias estão passando, talvez, vamos assim dizer, falando, né, de forma mais clara, se Jesus não voltar, né, enquanto nós estivermos vivos mais um dia, nós morreremos, aleluia, e teremos o mesmo peso, né, terá o mesmo peso da volta de Cristo para nós, aleluia. E o Senhor tem chamado para um despertar, o Senhor tem chamado a sua igreja, aleluia, para despertar, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para invocar, aleluia, enquanto Ele está perto, e também para salvar vidas, aleluia, para se encher da graça, para se encher do conhecimento do Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, aleluia. E o Senhor tem dado um despertar dos últimos dias, aleluia. O Senhor tem transformado corações, o Senhor tem dado arrebatamentos, o Senhor tem mostrado a direção, o Senhor tem batizado com o Espírito Santo, o Senhor tem derramado dons espirituais de forma poderosa. Tudo isso já preparando a igreja, preparando a noiva do Cordeiro para ir subir com Ele no céu, aleluia. Então eu quero dizer para você que está ouvindo essa experiência: te prepare, igreja, aleluia, te capacita. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os demônios, contra os principais potestades desse mundo tenebroso, aleluia. E o Senhor, Ele quer fazer algo grande na tua vida se você se entregar. Não é isso, apóstolo? Aleluia. É isso, exatamente isso, apóstolo, né? Uma revelação meio que apocalíptica, uma visão futura, né, dos acontecimentos que antecederão a volta do Senhor. E nós temos vivido isso, né, nessa campanha da busca pela presença do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, exatamente buscando mais e mais do conhecimento de Deus, das coisas do alto, nos aprofundando, nos alinhando, para que o Senhor mesmo nos ponha na posição que Ele quer que estejamos como igreja, né, nos preparando, nos adornando para a volta do Senhor, né? E os acontecimentos finais bíblicos não são aqueles de melhores expectativas, porém o justo viverá pela fé. E o Senhor, a promessa para aqueles que estão ligados no Senhor, estão conectados, para aqueles que andam em santidade, para aqueles que estão na posição, que vivem uma vida intensa na presença do Senhor, né? Tudo será abalado, mas a palavra do Senhor permanece, irmãos, né? E tem um tempo que Deus preparou de cuidado exclusivo dele para com o seu povo. Então é tempo de buscar o Senhor, é tempo de estar alinhado com a palavra de Deus, porque o Senhor vai voltar. E nós temos que estar pronto. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então é isso, igreja, te prepara, aleluia. Por mais que as calúnias se levantem, por mais que a mentira se levante, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aleluia. E nós seguimos avançando, aleluia. Glória a Deus, rumo ao prêmio da nossa salvação, que é, né, ir morar no céu com o nosso Deus, aleluia. Então você, quando vier a grande crise, quando vier a marca da besta, quando vier as coisas, se você ainda estiver aqui nessa terra, você vai ter que ter muita fé. Você vai ter que estar muito estruturado na palavra do Senhor para você não cair, para você não se render às coisas do maligno, aleluia. E eu torno a dizer, como já diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, aleluia. Vamos orar então, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por essa experiência do Teu servo. Senhor, é um alerta para a igreja, é um alerta para o povo de Deus. Senhor, que possamos Te buscar, que possamos, meu Pai querido, Pai amado, se preparar ainda mais, que possamos, meu Pai, nos equipar ainda mais com as nossas armas, Senhor, cheio da graça, cheio do Teu poder, Pai querido, Pai amado, mas também, Senhor, com mansidão, com amor, Senhor, com dedicação ao Senhor, aleluia. Muitos caluniaram o Senhor, muitos criticaram o Senhor, aleluia, mas Ele não revidou.
Senhor, aleluia. Quem somos nós, aleluia. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, Senhor, então que possamos estar cada dia mais parecido contigo, porque esse é o nosso objetivo. Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Pai. Então nós queremos estar cada dia mais, Senhor, parecido contigo, Senhor, e disponível para a tua obra, Pai. Abençoa essa guerreira, Pai, que chega até aqui, Pai, na oração, que o Senhor possa abençoá-la, revestir das armaduras, revestir das espadas, das armas de guerra, Senhor, e que o teu nome venha a ser exaltado nessa geração, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro